Então, bom dia a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aos que não me conhecem, eu sou a Maíra, sou assessora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós estamos vindo aí já de uma jornada, né, do projeto Menina Cidadã, em parceria aqui com a Unicef, com o Centro, com a Fundação Justiça e Paz se Abraçarão, com o Centro de Defesa Marcos Passerini, aos quais agradeço por todo o empenho nesse projeto. Hoje nós estamos findando a nossa oficina em direitos e vamos falar sobre saúde e segurança, mas também esse projeto ele segue as meninas que estão conosco aqui, né, doutora Maria da Glória e doutora Ana Amélia Dino, elas construirão uma carta-demanda a ser entregue aos gestores públicos com tudo que foi aprendido e tudo que foi deliberado no decorrer das oficinas. Então, hoje a nossa temática, meninas, será saúde, e nós recebemos a promotora de justiça, doutora Maria da Glória Mafra Silva, a quem agradeço imensamente pela presença, aqui na pessoa da doutora Carla Farias Vieira, que infelizmente não pôde estar conosco hoje em razão de uma reunião do SEDEMP, né, o centro vinculado ao Ministério Público também de Brasília, e também agradeço a presença da doutora Ana Amélia Dino, que falará conosco, tratará sobre segurança, na perspectiva aí também como professora e advogada. Sejam muito bem-vindas. Para explicar um pouco da dinâmica de hoje, a gente vai mudar um pouquinho. Teremos a fala da doutora Maria da Glória Mafra inicialmente, e aí após a fala dela, a gente já faz um pequeno debate com as meninas sobre o tema da saúde, e em seguida, a doutora Ana Amélia Dino falará sobre segurança, seguida de um pequeno debate para que a gente possa promover a escuta e a participação de todas vocês. Nesse sentido, de logo, né, sem muitas delongas, para que a gente dê início à nossa manhã, eu passo a palavra à doutora Maria da Glória, fique muito à vontade, seja muito bem-vinda, até a casa toda sua. Muito bem, bom dia a todos, bom dia meninas, meninos, né? Nós meninas de mais idade, as nossas meninas e os meninos que estão também aqui presentes nesse evento. Agradeço imensamente, né, a pessoa da Carla, o convite, e a gente fica bastante honrado, e assim, a esperança cresce a cada minuto quando se fala de saúde, e principalmente falando para essas jovens que são o nosso futuro, né? E aí a gente começa, até para a gente ter um pouco de tempo, eu gostaria até que Maíra fosse a moderadora aí do tempo, porque o promotor costuma falar demais, né? E eu, particularmente, então, quando me empolgo, a coisa vai embora, né? Para a gente poder permitir otimizar o tempo. Então, a gente começa, eu sou Maria da Glória Mafra, promotora de saúde, de defesa da saúde da comarca de São Luís. Nós somos 3 promotores de defesa da saúde, onde buscamos, na esfera dos direitos, defender e pugnar pela que nossa população, cada indivíduo, possa ter a saúde de acordo com o que está consignado na nossa Constituição, como um direito de todos, dever do Estado e dever de todos nós, nos mantermos saudáveis também, né? E é nesse aspecto que a gente, então, começa a nossa fala, né? De que as meninas possam, e durante a minha fala eu vou fazer várias perguntas, justamente dessa questão da reflexão, buscando justamente a reflexão do contexto, do território, onde vocês estão inseridas enquanto comunidade, do território enquanto bairro, do território enquanto cidade e enquanto Estado, justamente buscando entender, pela perspectiva de vocês, de cada uma, o que é ser saudável, o que é saúde para cada uma de vocês, né? O que é ser saudável? Quando se diz que uma pessoa deve buscar ser saudável, estamos falando em que contexto? E o que, nesses anos todos do MP, eu tenho identificado, é que as pessoas, e principalmente os jovens, né, dos quais eu faço um trabalho assim, bastante, de muitos anos, de prevenção às drogas, principalmente, a gente começa a perceber um entendimento assim, muito físico, extremamente físico, e apenas físico, no aspecto corpo daquilo que não está externo, ou apenas se eu sinto uma dor que me indica que eu possa ter alguma doença, alguma que está me fazendo sentir dor. Mas não é isso só. Então, o indivíduo, ele, na verdade,
uma consignação de eixos, né, onde está tanto o físico quanto o psicológico, que é essa junção do que nós somos enquanto pessoa. Então, o aspecto psicológico, ele hoje está, daqui a pouco eu vou falar da pandemia, né, está aí bastante como um eixo hoje que as pessoas estão falando muito, o que há pouco tempo atrás não se falava tanto, que é justamente que impacto, né, na nossa saúde, que as doenças podem trazer, saúde psicológica, que impacto a violência que a gente vive, comunitária, a violência familiar, a violência de gênero, traz a nossa saúde psicológica. Então, é esse aspecto que eu gostaria que fosse uma primeira reflexão, né, de se conseguisse entender que é muito além ser saudável do que apenas estar não sentindo dor, pelo menos essa dor que a gente, embora possa ter uma dor psicológica tremenda, né? E a gente consiga identificar a dor psicológica, o que nos está nos afligindo enquanto pessoa menina, enquanto pessoa adulto, né? No contexto que a gente vive. Essa é a primeira questão. E que condutas, e a outra reflexão logo em seguida que eu trago, é que condutas, primeiro minha, primeiro nossa, primeiro de cada um de vocês, que nós estamos fazendo com que eu possa ficar doente, eu possa ter problemas na minha saúde, no aspecto psicológico, no aspecto físico, né? Então, a primeira responsabilidade com a saúde é de cada um de nós. Primeira situação, cada um de nós. Depois, a gente vai chegar ao poder público, de buscar aquilo que no direito coloca como dever do Estado, promover a nossa saúde ou nos fazer ficar saudáveis se estamos doentes, que é a assistência. Prover a prevenção e prover a assistência. Que condutas nós estamos fazendo, mesmo inseridos em uma comunidade extremamente sem os aspectos mais elementares, por exemplo, da saúde, como os aspectos sanitários, né? Sem um banheiro devidamente, como aquilo que a gente entende como banheiro sanitário, sem esgoto, sem a água, muitas vezes tratada, né? Então, assim, isso é uma questão que leva a uma percepção de como nós estamos cuidando da nossa saúde num local onde nós estamos inseridos, levando em conta a ausência do poder público neste aspecto, já, né? Mas também nós temos outras condutas que dependem só de nós, né? Por exemplo, se nós já fomos identificados com uma doença crônica, tem diabetes, tem um problema de coração congênito, ou algo do tipo, que faz com que a pessoa precise ter condutas, né? Para que não adoeça, para que não tenha justamente o que nós chamamos de agudização da doença. Né? A pessoa tem uma doença crônica agudizada. Por quê? Porque é um diabético que não faz a dieta, porque é uma pessoa que tem qualquer outra doença, que não toma a sua medicação, mesmo estando disponível, né? Que a gente sabe que é uma outra situação também, que é a ausência dos medicamentos também, com uma omissão do poder público, mas se eu tenho disponível a medicação prescrita pelo médico, eu estou fazendo uso corretamente, eu estou me automedicando, já entra uma outra situação aí reflexiva. Que medicamentos que eu estou tomando aí, porque uma amiga tomou, ficou ótima, uma amiga tomou e reduziu o peso, era obesa, era gorda, né, como se diz por aí, e aí perdeu peso imediatamente, assim, uma semana, ficou esbeltíssima. Eu estou fazendo isso, eu estou me automedicando, eu estou colocando essa reflexão inicial, porque antes que se cobre do poder público, nós temos uma conduta de reflexão com a nossa saúde, que nossas condutas podem nos levar à doença. Então, nós temos, por exemplo, muitos meninos e meninas chegando ao socorrão, vítima de acidente de moto, né? Que pega uma moto sem estar devidamente autorizado da forma legal e sai aí porque é muito boa no volante de moto, e aí causa um acidente e chega traumatizados ou traumatizadas nessa unidade, muitas vezes até com perda da vida ou da integridade da saúde para sempre.
Então, qual conduta que eu estou fazendo que pode me tornar doente ou até mesmo findar minha vida? Outro aspecto é o aspecto que envolve as substâncias psicoativas, né? São aquelas substâncias que causam, como nós todos temos conhecimento, atuação no nossa psique de forma tal que nos faz o nosso cérebro e o nosso corpo, logo em seguida, funcionar de forma disfuncional, não funcionando da forma como deveria funcionar. Então, e aí eu passo aqui um pouco até ao largo e um pouquinho, até das ilícitas, né? Eu estou falando do aspecto saúde, porque se é uma substância também ilícita, tem um rolo danado no aspecto do ato infracional e etc, etc. E o que eu estou colocando aqui é mesmo as legais, como, por exemplo, o álcool, como, por exemplo, o cigarro na forma da nicotina, como, por exemplo, as drogas, medicamentos utilizados de forma recreativa, não é? Então, eu estou me conduzindo de forma saudável, quando, por exemplo, eu faço uso e abuso dessas substâncias. Esta conduta é saudável ou essa conduta, em algum momento, porque a ciência já o diz, não é ninguém inventando, vai me tornar, sim, em algum momento, a pessoa que necessite de atendimento, tanto no âmbito psicossocial quanto no âmbito físico, né? Então, são essas questões que a gente precisa perceber, envolvendo toda a nossa conduta, que nós, então, temos de forma que nós estamos atuando, melhor dizendo, na vida, enquanto menina, enquanto adolescente. Então, as condutas, elas têm de ser saudável, ela passa, não tem como não passar exatamente por vocês. Exatamente por cada um de vocês. Justamente na medida de que, para não que depois consiga, que isso é uma coisa também que nós percebemos, uma infinidade de pessoas que chegam no serviço de saúde de doenças evitáveis. De doenças evitáveis. Essa é outra situação extremamente séria em relação à questão do ser saudável. Eu poderia ter evitado não estar naquele hospital. Eu poderia ter evitado não ter necessidade de precisar de uma assistência que o Estado, eu digo Estado enquanto ser ente, né, e envolvendo o município e a União, não tem condições por omissão de me dar, inclusive, na medida daquilo que eu necessito, ou no tempo adequado que eu necessito. É outra questão que envolve o atendimento SUS, né? Embora a gente possa ter o atendimento, mas muitas vezes ele não chega no tempo adequado, infelizmente. Então, essa reflexão, ela começa justamente por esse aspecto, de pensar na vida de todos nós, né, e nesse momento vocês possam, então, começar a pensar o ser saudável em todo e qualquer, não pegar, por exemplo, uma carona. Eu tenho muitos casos, né, de meninas com lesões muito graves de acidente, porque pegaram uma carona de uma pessoa, com quem estava na direção era um outro jovem, não habilitado, e depois de uso de substâncias psicoativas, seja qual foram elas, né, dessas que causam transtorno gravíssimo no trânsito, e outros de adultos, embora habilitados, também sob efeito de substâncias. E estão, então, neste veículo, muitas vezes um veículo, 10 pessoas dentro, 8 pessoas que só cabia 5, né, e tem acidentes. E os acidentes acontecem porque são previsíveis. Olha o evitável aí. Olha o evitável. Previsível. Ah, mas não vai acontecer comigo. Aí que é o rolo danado. Quando estão lá no socorrão, dizem assim para mim: ô, doutora, realmente, minha mãe me disse, minha avó me disse, e aí? É o si que já foi. Esta é que é a prevenção. Então, nós estamos falando também nesse momento de prevenção. É esse aspecto. Tudo que até esse momento eu falei a vocês está justamente dentro do contexto de prevenção, que é isso que quando se fala no desafio do milênio em saúde sustentável,
ela começa por aí, para depois chegar lá na assistência. Porque não há como se cuidar um médico, não há como poder público, a não ser com essas palestras, com esse tipo de envolvimento de todos vocês, e com essa levada de informação e de orientação, que possa ser juiz, promotor, né, polícia de cada um dos nós. Enquanto monitorando nossa saúde, nem mãe, nem pai. Olha, menina, está na hora de comer. Menino, não fica na noite todinha no celular, no computador, jogando. Olha, amanhã você tem aula. Quando nós dissemos isso, como mãe, como vó, como responde, mas deixa, amanhã eu faço isso todo dia, que é outra coisa que eu entro também nesse momento, que é sono. Sono. Por que nós não estamos dormindo como devemos? Nosso corpo foi feito para, nosso sistema foi feito desse jeito. Aliás, todos eles. Nós temos o hormônio, que é a melatonina, que eu digo aqui o nome, não é o nome da substância, é o nome do hormônio, que também está sendo usado de forma extremamente inadequada aí na esfera da estética, e muitos meninos e meninas fazendo uso, né? E aí, porque não dorme, aí toma para dormir, porque não dorme na hora que tem que dormir, e ainda usa para outras questões de perda de peso, o que seja. Então, prevenção. O que é que estamos fazendo com o nosso sono? Nós não vamos produzir, nós não vamos estudar, nós não vamos absorver conteúdo, e além de uma série de outros impactos na esfera psicológica, e até mesmo, para alguns, psiquiátrica. Portanto, é uma outra questão também aqui de reflexão. Estamos dormindo como devemos, de acordo com que o nosso corpo, esse corpo físico, que está estruturado, né, para tal, organicamente para tal, ou nós estamos varando a madrugada até o amanhecer, em Instagram, em Facebook, jogando, mas conectado, e não dormindo. O cérebro ativo, ligado num visor extremamente com N percepções de estímulo para os nossos neurônios, né? E aí alguém ainda diz assim, mas eu não consigo dormir, porque eu fico no computador, no celular, porque eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir porque eu estou no celular? Será que é isto? Ou no computador? Né? Então, é algo também para a gente refletir. Por quê? Porque isso nos traz doenças e vem trazendo de forma tal que nós temos meninas e meninos, inclusive, fazendo acompanhamento por dependência, né? Não farmacológica, quer dizer, por uma não substância química, que é a dependência do celular, de jogo, etc. Olha o quanto que nós podemos prevenir doença e prevenir estar doente com nossas condutas saudáveis, ponderadas, tudo tem limite e nós podemos fazer tudo desde que dentro da legalidade, dentro da moral, da ética, né, e do que é bom para a nossa saúde, para a gente não estar doente e não ter que precisar, porque não vai nos dar a nossa assistência no momento que a gente precisar. E outra, encher a nossa assistência com doenças evitáveis. Se não for a questão pessoal, né, de sofrimento pessoal, ainda tem a grande questão do nosso SUS, que tem limite de recursos, né, e são escassos em alguns momentos, e outros até têm bastante, mas em muitos casos são escassos, ou então mal aplicados, muitas das vezes, embora em alguns momentos recursos existam, mal aplicados ou não aplicados. Então, a questão da prevenção, para que a gente tenha efetivamente uma saúde sustentável, para que a gente possa seguir em frente, chegar à meia-idade, à terceira idade, ou melhor idade, né? Nós precisamos chegar lá. Para isso, primeiro vivos, e depois de vivos, saudáveis, né? Então, essa é uma questão da prevenção. Com relação à pandemia, até por conta do nosso tempo, né, Agostinho, com relação à pandemia, nós temos um cenário mundial
que nos trouxe desafios. E os desafios para as meninas, para as mulheres, foi de um gigantismo assustador. Por quê? Porque tudo aquilo que nós, né, fazíamos de forma espaçada em lugares diferentes, passamos a fazer num só momento, em um só lugar. Como, por exemplo, para quem está no home office, que tem que ver a panela, que tem que ver o menino, que naquele momento estaria na creche, na escola, e tudo junto e misturado. As atividades. Então, essa é uma primeira situação. A outra é o próprio isolamento, não é? O distanciamento social e todos os núcleos que essa mulher participava, familiar, funcional, profissional e etc., núcleo social, né? Prejudicado. E aí, a outra questão é também o aspecto do estar em casa. E aí é o que nós estamos vendo pelas pesquisas, o estar em casa, e para muitas mulheres, resultou em lesões, em impactos, em agressões à sua saúde física e psicológica, né? Por conta do aumento exponencial da violência doméstica. E infantil, né? Como nós estamos vendo também. Então, para muitos e muitas, o lar é um local de adoecimento. Então, aqui também fica a todas vocês essa reflexão, a gente poder trabalhar e pensar e refletir sobre nosso lar, onde estamos inseridos, e o que, enquanto menina, nós podemos, então, pensar para poder mudar a nossa realidade neste aspecto, ou até tomar iniciativas junto a instituições, quando assim for necessário. Quando a situação estiver no âmbito do ilícito, do crime, do ato que precisa que o poder público, nas suas estruturas de justiça, tome providências. Então, esse é um aspecto, inclusive do bullying, que nós precisamos combater, por exemplo, uma de vocês ou alguém que conheçam, vocês hoje vão passar a ser ponto focal, que possam, inclusive, e perceber realmente, inclusive, se são ou estão sendo vítimas de bullying, porque a gente percebe também que nós outros percebemos aquela conduta como de bullying que aquela adolescente, aquela criança está passando, e muitas das vezes o próprio adolescente não tem esse referencial dessa percepção, né, de poder, inclusive, tomar as providências necessárias para amenizar ou efetivamente evitar o que vem acontecendo nesse aspecto. Essa é uma questão. Então, pandemia veio, e tem várias pesquisas que demonstram, saiu uma em novembro, onde o impacto nas mulheres no mundo, no Brasil, foi de 90% entre as entrevistadas, em todos os aspectos, principalmente as meninas, né? Então, onde entra essa questão. Então, também, enquanto reflexão, quais os impactos da pandemia na vivência e convivência de cada uma de vocês, no local onde vocês estão inseridas, né? Levando em conta que o aumento da ansiedade, isso foi já monitorado em série de pesquisa, que a ansiedade hoje, como uma doença, ou pelo menos uma patologia a ser diagnosticada, não é? Se transitória ou mais efetiva, não se sabe, permeando pelo menos essas meninas que foram objeto da pesquisa, né? Então, o aumento da ansiedade que pode resultar em transtornos deveramente, inclusive permanentes, muito lá na frente. Se não, nesse momento, monitorado, buscado o atendimento, ou até mesmo a percepção que isso esteja acontecendo, né? Que é outra questão que a gente precisa. Sem a escola, né, sem o grupinho da escola, pelo menos desse contato físico, essa questão de não ter aula, né, que impacto tremendo foi que teria ocorrido ou não na vida de cada um de vocês, neste aspecto da pandemia, em todo esse contexto. E também, agora entrando na questão do poder público, né, se necessitarem, né, de atendimento de saúde, onde entra a odontologia, eu tenho um problema de cárie, que me causa problema de saúde, eu tenho um problema da minha arcada funcional, não é estética, funcional em primeiro plano. Fica bonito, ok, mas funcional. Eu tenho, na verdade, dor de cabeça, eu tenho uma série de questões
que pode estar justamente vinculada à minha mandíbula, então, questão odontológica, a questão psiquiátrica, psicológica, todo esse aspecto. Se eu necessitar, eu tenho no meu bairro, primeiro isso, no meu distrito sanitário, porque a gente, no SUS, o SUS funciona por distritos sanitários, tá? Então, a nossa cidade, né, o nosso município, melhor dizendo, né, nós temos a zona rural, o nosso município, ele é dividido em distritos sanitários. Esses distritos sanitários, pela legislação, a SUS, em detrimento do que está na Constituição, deveria conhecer o território e, inserido nele, fazer prevenção, que é a atenção primária de saúde, que é justamente conhecer para atenção primária, pré-natal, para as grávidas, acompanhar o diabetes, acompanhar a hipertensão, sobre todo esse aspecto que se chamam de atenção primária, que é a atenção inicial, aquela que onde, se a gente evitar, não chega a especializada. Então, pelo que está posto na legislação, cada território, no mínimo, deveria ter pelo menos uma unidade de atenção primária. São Luís só detém 33% de cobertura de atenção primária. Portanto, 70% do território deste município não tem atenção primária. Isso quer dizer que não tem atenção nem mínima de monitoramento do que nós chamamos dos resultantes de causa de adoecimento ou de determinantes de causa de adoecimento daquilo que é tratado na atenção primária. Então, é logo perceptível que grande parte do nosso território está. E aí a pergunta é, os seus, onde vocês estão inseridas, está coberto ou não está coberto? Então, é uma questão para ser também buscada. Uma outra questão, e aí o âmbito especializado também, tem UPA, que aí é uma porta de urgência, que as UPAs são porta de urgência, né? Tem uma unidade ambulatorial, consultórios, uma prontoclínica, né? Então, todo esse já é um atendimento especializado. Agora, o que eu tenho a colocar para todos vocês é que nós temos no Brasil, e aí nós estávamos trabalhando nisso, quando veio a pandemia, e a gente teve que, né, suspender, num grupo nacional que eu participo junto ao Ministério, com relação à saúde do adolescente, menino e menina, porque é um vácuo imenso na norma e na legislação. A saúde do adolescente. Exemplo, quando eu tenho, por exemplo, uma menina de 16, 17 anos, precisando de uma cirurgia, complicadíssimo. Por quê? Porque no Juvencio, por exemplo, a cirurgia cardíaca, certo? O Juvencio, o Carlos Macieira só atendia até 14, a gente já está resolvendo isso. E por quê? Eu não consigo atender na rede pediátrica também. E nem de adulto. Então, é um vácuo. Esse vácuo, ele é um vácuo de norma, de legislação, e é um vácuo de serviço. De serviço. Na esfera psiquiátrica, é uma tragédia. Por quê? Porque nós temos apenas a porta do Nina Rodrigues, por exemplo, que não tem nem nos seus normativos, não tem. Ele não é habilitado para atender adolescente. Mas é lá que se interna adolescentes, inclusive meninas, quando assim necessário. Então, percebam que nesse particular do acesso à saúde do adolescente, nesse particular aqui das meninas, nós temos realmente muito que correr atrás, demais. Por quê? Porque até mesmo pela estrutura dos serviços, já é extremamente deficitário. E aí nós temos o atendimento de per si, o atendimento realmente de cada uma de vocês. Que experiências tiveram nesses serviços de urgência, emergência, especializados, odontológico, psiquiátrico, psicológico, né? Onde vocês perceberam que, e foi uma percepção assim, muito concreta, de que poderia ter sido melhor, não foi tão bom porque eram meninas, e somente porque eram meninas, certo? Isso é importante justamente para o objetivo aqui do que nós estamos trabalhando, né? Que é
essa visão de contexto, de como que estamos percebendo no atendimento, se é que já tivemos, e aí é importante, e aqui eu faço um parêntese, com relação ao câncer de mama, vamos apalpar nossas mamas, vamos tomar vacina de HPV, e aí lá no saudável, incluam vacinação, incluam todas as vacinas que nós meninas temos que tomar. Existe uma agenda de saúde das meninas, é da OMS, todos os países aderiram, e o Ministério da Saúde não poderia deixar de. Então, temos uma agenda de saúde das meninas, né? Então, frente a essa agenda de saúde das meninas, o que é necessário para que a gente possa realmente implantar no nosso estado, na nossa cidade, e também que cada uma de vocês tome para si essa agenda, enquanto compromisso individual e pessoal, e buscar, nesse contexto, desse trabalho que aqui, né, desse projeto, como de outros, realmente, enquanto pessoa que busque, que influencie outros, a dizer que precisamos ter serviços, precisamos que o Estado, enquanto ente, não seja omisso na nossa saúde. Agora, nós não podemos ser omissos na nossa saúde, porque aí não tem Estado, município, não tem um ente, promotor, procurador, ninguém que possa nos colocar no nosso lugar. Esse nesse momento, eu imagino que da minha reflexão fechando, como o ponto mais crucial. Temos que evitar doenças. Em que aspecto eu preciso chegar a 2030, a 2040 e por aí vai? Né? E aí é o nosso desafio do milênio. Como chegaremos lá? Hoje, buscando quem está no presente para saber que futuro teremos. Esse é o contexto. Que futuro teremos? Teremos um futuro de pessoas que nem chegaram até lá, porque dependendo da conduta de vocês, nem chegarão até lá. Complicada pelo poder público que não vão dotá-las da assistência necessária. Aí é o caos total. Ou pessoas doentes, com doenças crônicas, aquelas doenças que não têm cura, apenas se faz acompanhamento, né? E lembrem-se, para finalizar, o nosso aspecto psicológico precisa dar realmente uma preocupação assim, bastante acentuada. Eu escuto muito, doutora, eu não estou nem ferida, não tem nada, não estou sentindo dor, não tem nada no meu corpo, estou ok. E a pessoa em sofrimento psíquico extremo. Então, esse aspecto que eu gostaria de deixar para vocês. Condutas saudáveis, não vamos nos automedicar, não vamos usar e abusar de substâncias psicoativas, não vamos tentar tomar uma água que ferva. Eu convivi com minha mãe fazendo isso, fervendo a água, passando pelo paninho bem limpinho, para poder torná-la minimamente possível de ser ingerida. Então, tem nosso filtrozinho de barro maravilhoso, né? Então, isso que nós temos que cuidar também. O nosso sono, né? E o nosso estudo, a nossa preocupação em conhecimento, e aqui eu louvo vocês que estão aqui nessa busca, e essa busca ela é para sempre, né? E justamente estamos juntos para chegarmos até 2030, efetivamente sendo aqueles que estarão lá saudáveis e tornando outros tão saudáveis quanto. Muito obrigada, espero ter ajudado efetivamente com a vida de cada uma de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Maria da Glória, pelas explanações, pelas provocações feitas. Antes de passar a palavra para as meninas, Ângelo, tu querias fazer algumas considerações? Obrigado, Maíra. Na verdade, queria agradecer a Escola Superior do Ministério Público e agradecer também na pessoa da doutora Maria da Glória Mafra Silva, você, Maíra, que tem acompanhado esse processo junto com a gente, e também aos demais membros do MP que estão aqui presentes, né? Doutora Maria da Glória, na verdade, agradecer pela sua fala, principalmente no acesso a serviços e equipamentos, que dentro dessa atividade das meninas, e as meninas que têm participado junto com a gente, esse espaço, ele é um espaço delas para que elas compreendam o que é necessário a partir da perspectiva delas dentro dessa cidade. Também saudando as meninas que estão aqui junto com a gente hoje, meninas, alguns meninos, né, e que é muito bom ver vocês de novo,
todos vocês aí na escola, também os que estão acompanhando online. É um prazer estar com vocês. E, na verdade, só enfatizar que, de fato, dentro desse aspecto do que é necessário, do que não está sendo coberto, tanto em questão de serviços e equipamentos, nesse tema da saúde, eu acredito que a gente vai caminhar depois para o tema da segurança pública, que a gente observe o que é necessário e como que a partir do olhar das meninas, elas podem verificar o que toca a vida delas e como que é possível alterar essa realidade. Tem um aspecto muito importante, que é o aspecto psicossocial e principalmente do emocional, que a pandemia alterou. Eu acredito que vocês sentem isso, e nós sentimos, vocês meninas sentem isso, essa alteração que a pandemia causou no nosso aspecto emocional. Então é importante que vocês falem sobre isso, que vocês exponham isso, obviamente dentro do que vocês se sentirem confortáveis, e que vocês reflitam sobre isso no desenvolvimento de toda essa atividade, que começa lá atrás, que é mais um momento hoje, que ainda vai ter uma continuidade para frente, nessa nossa parceria de todos nós estamos juntos nesse processo. Eu queria agradecer em nome do Unicef, e, na verdade, eu vou ter que caminhar agora para uma outra atividade, mas eu queria somente deixar essa mensagem junto com vocês, e na certeza de que a Escola Superior do Ministério Público, nesse trabalho junto com as meninas, consegue chegar nesse objetivo que a gente tem muito claro, de as meninas conseguirem verificar e pedir pelos seus direitos, na verdade, reivindicar seus direitos. Então, deixo aqui na certeza, junto com vocês, peço desculpas e agradeço. Muito obrigado, doutora Maria da Glória, Maíra, os demais membros do MT. Obrigada, Ângelo, pelas palavras e pela provocação. E já de pronto, para a gente aproveitar esse tempo e também abrir a doutora Maria da Glória com as meninas, antes de dar início ao debate sobre segurança com a doutora Ana Amélia Dino. Meninas, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho, que vocês pudessem voltar para essa saúde e essa autopromoção da saúde, né? Como é que vocês têm vivenciado isso? Quais recursos vocês sentem falta? Né? Que práticas vocês têm colocado efetivamente aí, observado dentro do que a doutora Maria da Glória trouxe? Quem gostaria de compartilhar aqui conosco? Como é que tem sido se enfrentar alguma situação muito difícil vinculada à questão da saúde em todo esse contexto de pandemia? Né, a questão psicológica também, como é que está sendo esse amparo. Então, vocês já sabem que esse espaço aqui é de vocês mais do que nosso, então fiquem à vontade para compartilhar. Alguma de vocês queria trazer esses relatos ou compartilhar conosco alguma situação que vivenciou nesse sentido? Pode ser quem está aqui online ou quem está conosco lá na escola. Oi, Maíra, a gente tem uma menina que quer fazer uma colocação, só estou. Tá ótimo. Você tá então, já tá ligado. Oi, bom dia. Bom dia, meu bem, seja bem-vinda. Referente a falar de saúde, eu acredito que, embora seja uma responsabilidade de cada um de nós, são temáticas que não são trabalhadas no primeiro espaço, em que uma criança convive, que é na família, né? No segundo espaço, que é na escola, e outros espaços que também não são divulgados. Né? Então, essas temáticas, né? Saúde, educação financeira, a importância do sono, muito importantes para o desenvolvimento de uma criança, e por ser que ela vai se tornar posteriormente, não são desenvolvidas na escola. Né? Então, acho que esse seria um primeiro passo para auxiliar. É isso. Obrigada. Qual é o teu nome, perdão? É Yara. Yara, obrigada, Yara, pelas colocações. Yara já trouxe aqui um âmbito de resolução, né, do viés da educação, né, doutora Maria da Glória? Sim, com certeza. Até porque a gente vê cada vez mais bebês, inclusive, com celulares, né, 6 meses, 8 meses, e vê menininho de 7, 8, 9 anos, inclusive, já não dormindo, né,
adequadamente, inclusive por conta dos estímulos, né, de uso de celular e computador. Então, com realmente o aspecto prevenção, a gente precisa correr em todos esses âmbitos institucionais, família, escola, né, onde a pessoa está inserida na religião, né, então, assim, todos os âmbitos da vida, a gente precisa realmente estimular mais a prevenção, o que realmente hoje a gente está vendo, em alguns aspectos, piorado ainda, além de não prevenir, se estimular que aconteça, como no caso do uso e abuso dos meios eletrônicos. Doutora Maria da Glória tinha feito também uma pergunta, meninas, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, com relação a essa estrutura que é próxima de vocês, né? Quando ela fala lá da atenção primária, de que qual acesso vocês têm próximo na localidade. Vocês têm postos de saúde próximo, postos de vacinação, né, UPAs, como é que está estruturado isso na realidade de vocês? Vocês têm dificuldade de acessar esses lugares? Então, teve algum sintoma, algum mal-estar, vocês têm para onde recorrer? Geralmente, como é que funciona essa dinâmica dentro do contexto social, dos bairros, das localidades em que vocês estão inseridos? E dos distritos sanitários, né? Então, assim, começar na verdade, se empoderar desse termo, distrito sanitário. Nós vivemos em um distrito sanitário, tá? E é assim que o SUS observa e avalia o acesso, tá? Então, é o território do município dividido em distritos sanitários. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a realidade em que eu estou inserida. Eu moro aqui no Geniparana, parte da Macujão da cidade operária, e os postos que a gente tem mais próximo da gente são os postos da cidade olímpica, que inclusive a gente teve alguns imprevistos com eles durante o mês passado, por conta das constantes chuvas, que os postos ficaram alagados. E no nosso processo de aplicação do questionário, teve meninas que já disseram para a gente que quando precisaram ir até esses postos de saúde, chegaram lá e encontraram só os guardas. Então, a gente já começa a ter daí a falta do acesso. Eu estou querendo me cuidar, mas quando eu chego a esse posto de saúde, eu não tenho ninguém para que possa me atender. E outra coisa, que quando a gente fala que a nossa saúde, ela começa por nós mesmos, eu concordo plenamente, mas quando a gente precisa trazer a nossa situação em meio à pandemia, a gente precisa de itens básicos para lavar a mão, a gente precisa de sabonete, de sabão, de água potável, de todas essas coisas. E as pessoas que aqui na nossa macro-região, a gente ainda tem pessoas que não têm acesso ao sabonete, que não têm acesso ao sabão e nem água potável. O dever dessas pessoas de começar a cuidar da saúde delas já foi ali, já está impedido, porque elas não têm acesso a isso. Então, quando elas ainda procuram esse outro, o direito delas de ter acesso a um posto de saúde ou a um hospital, seja lá o que for, ela não tem também. Então, o direito dela é negado desde lá do seu início, desde lá do seu princípio. Ok, concordo. E esse aspecto eu coloquei na minha fala, né? Então, quando eu coloquei a forma como se vive, o local onde vocês estão inseridos, no aspecto de saneamento básico, e aí está todos os itens, né, sanitários envolvidos, como você coloca, água potável, sabão para lavar a mão, isso eu coloquei. Mas eu coloquei também, enfatizei, e aí realmente é poder público, mas eu enfatizei bastante aquelas condutas que dependem de cada um de nós, que independe do poder público, como, por exemplo, todas aquelas outras, o dormir no momento adequado, não fazer uso de substâncias psicoativas, não se automedicar, certo? Não ir dirigir um veículo automotor sem estar habilitado, né? Então, desse contexto também foi minha fala. Eu conheço toda a zona rural dessa ilha, e todos os distritos sanitários da ilha. Então, conheço efetivamente a realidade de cada distrito sanitário. E com isso, tenho assim, a percepção que você está certíssima na sua colocação.
Agora, nós temos um outro patamar também de responsabilidade, onde entra exclusivamente a nossa conduta, para que nós não tenhamos doenças, patologias ou situações que envolvam a nossa saúde, não a tornando efetivamente, nos tornando efetivamente pessoa saudável. Então, é nesse contexto, realmente, que estamos aqui tratando. Com relação, até que eu vou colocar aqui a todos vocês, e deixar até a escola, e aqui o pessoal, né, do projeto, com relação a não acesso, essa questão da cidade olímpica, a gente teve conhecimento, assim, muito por cima, ninguém formalizou no MP, 4, 5 dias que me falaram isso, com relação aqui, o posto lá encheu, etc. Então, assim, a gente precisa também que a população e nossos caminhões de ouvidoria estão disponíveis 24 horas, 7 dias da semana, do MP, para que a população, vocês e todos, possam nos acessar, para que a gente possa, pontualmente, nessas situações, poder atuar. Tá? E aqui a gente deixa, então, à disposição, mais uma vez, todos os canais da ouvidoria do MP, tá? Para que a gente possa, ainda na ausência e nessa dificuldade de acesso, mesmo ainda onde ainda tenha, mas pontualmente se tenha problema, por exemplo, não ter médico, a gente consegue, atua muito nessa questão, né, e a gente consegue efetivamente que o poder público coloque profissional adequado, e em quantidade adequada naquela unidade, né, então a gente tem esse trabalho aí, pontual, e que façam chegar até nós essas situações que a gente possa realmente fazer com que o acesso, pelo menos o aspecto mínimo, ele seja cumprido. Então, a importância, né, da fala da Bianca, se não me engano, né, de nos elucidar também essa questão estrutural, em conjunto com os autocuidados aqui mencionados por doutora Maria da Glória, e nos relembrar também que nós precisamos desses instrumentos básicos, né, de higiene. Quando a gente pensa nas meninas, a gente pensa em uma outra esfera que é própria das meninas, às vezes acesso a absorvente. Absorvente, acesso, exatamente. Né? Então, a gente tem que considerar todo esse contexto, obviamente, e a importância de vocês, meninas, mapearem isso, de vocês terem essas informações em mãos. Nós vamos construir, vocês, na verdade, estão construindo uma carta-demanda. Então, é um momento oportuno de trazer essas ausências, né, que vocês sentem em termos de instrumentalização, para a gente conseguir oportunizar o conhecimento por todos os gestores. Tinha mais uma pessoa inscrita aqui no chat, não sei se foi por erro, mas alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção nesse momento? Era a Karine, né, Karine? Está cortando um pouquinho o teu áudio. Oi, Karine, tu me escutas? Melhorou agora? Melhorou. Vamos ver se a gente consegue. Pode ficar à vontade, meu bem. Certo. Eu queria fazer 2 colocações. A primeira que seria a questão da saúde mental, que principalmente nessa época de pandemia aumentou muito casos de ansiedade, depressão, até por questões da pessoa ficar em casa, ter já uma atividade ativa, né, antes disso tudo, e acabou impactando muito na vida das pessoas, principalmente que muitos já vêm recorrer ao suicídio, né, teve muito aumento de suicídio, e as pessoas acabam não indo à procura de ajuda psicológica, até porque, né, mesmo, a gente já tem, né, a ajuda psicológica via online, mas isso também não é muito informado, e isso acaba prejudicando muito na saúde mental dessas pessoas, que acabam se sentindo presas, acabam não procurando ajuda, e por muitas vezes, nessa época de pandemia, para a gente não ver muitas pessoas, acaba não informando isso também, e outros não veem, né, essa perspectiva, essa realidade dessa pessoa. Outro ponto, eu queria mencionar a questão das unidades de saúde básica, né, como a menina acabou de mencionar aí, fazendo um adendo apenas, que a fala dela foi perfeita, porque eu estive doente nesse período, acabei indo em uma das unidades e a gente vê que é muito cheio, né? Acaba sendo um pouco precário em relação à demora, a muitas coisas.
Uma vez eu fui fazer estágio no bairro da Fé em Deus, eles também têm está sendo feito agora uma unidade básica ali, porém a dificuldade de, antigamente, de se deslocar para um outro local para poder ir é muito difícil. Às vezes, porque ali é uma comunidade onde tem uma grande representatividade de pessoas negras, e a gente sabe que ali é um quilombo também, é da Liberdade, e que o saneamento básico também é muito escasso, e uma parte ali que o saneamento é muito escasso, e a gente passar ali e ver que aquele pessoal ainda vive em aquela realidade é muito triste ao mesmo tempo. Você chegar e conversar com aquelas pessoas, também existe uma grande barreira de informações, como a doutora Maria ela mencionou, da própria população ir à procura, mas eles não sabem dessa informação de que a quem eles devem recorrer, né? Por que eles devem procurar? Porque eles estão vivendo naquilo, para aquilo eles já estão conformados de que aquela é a realidade deles, mas não sabem de que eles podem estar mudando aquela realidade porque não tem quem procurar, não tem essas informações básicas. Tem o CIT ali, o Centro de Iniciação ao Trabalho, que moram do lado, mas não sabiam da existência daquela instituição que está ali para ajudar em muitas outras questões. E queria fazer só esse adendo mesmo. Perfeito, Karine. Karine está trazendo um outro aspecto, né, meninas, que pode ser muito explorado, que é a necessidade de informação, da informação chegar a quem efetivamente precisa dela. Na fala de vocês, isso me pareceu recorrente, dizer, às vezes eu até tenho serviço, mas eu não consigo, não sei onde ir, não sei onde acessar, né, não chegou essa informação, eu não sei aonde recorrer, onde é que eu faço essas denúncias, onde é que eu faço essas solicitações. Então, a informação é uma arma muito poderosa no combate a essa questão da estabilidade da nossa própria saúde, de manutenção da saúde, né, de nós sermos saudáveis. Então, acho que é outra linha que vocês podem estar refletindo um pouco melhor para a gente tentar alinhar nessa carta a necessidade de oferta dessa informação de forma mais simplificada, que ela chegue efetivamente até vocês, até os distritos, né, doutora Maria? Já incorporei aqui na nomenclatura, até os distritos, e que a gente possa, então, avançar nesse sentido. Eu vou convidar a doutora Maria da Glória para permanecer conosco, mas se tiver outro compromisso também, fique à vontade. A gente vai dar início a um segundo momento do nosso debate com a doutora Ana Amélia Dino, que vai trazer aspectos sobre segurança. Então, saúde e segurança, a gente tem vários pontos em conexão. Na verdade, todos esses direitos que nós viemos conversando desde a primeira oficina estão todos conectados, né? Porque a gente fala de educação, fala de saúde, fala de segurança. Então, nós vamos agora para esse segundo momento, meninas, ouvir aqui a nossa convidada, que muito honrosamente nos permitiu sua presença aqui hoje, doutora Ana Amélia Dino, que a senhora terá também esse tempo de fala inicial para explicitar, fazer essas provocações sobre a questão de segurança aplicada aqui, sobretudo nesse contexto da infância, da adolescência, e em seguida a gente volta para o nosso debate para ouvir as contribuições das nossas meninas. Seja muito bem-vinda. Em nome da doutora Carla, agradeço sua presença na Escola Superior de todos os parceiros. A palavra está com a senhora. Bem, bom dia, né, a todos e a todas. É uma alegria que eu ouvi a doutora Glória Mafra foi colega da minha mãe por muitos anos, né, minha mãe se aposentou há algum tempo, apesar de jovem, minha mãe hoje tem 65 anos, a doutora Glória já é mais jovem aí do que ela, mas foram colegas e fazia tempo que a gente não se via, né, doutora Glória? Um prazer lhe ouvir e estarmos aqui juntas em torno de uma temática tão importante, né, que é a temática macro, que é o direito das meninas e das mulheres, né. De fato, nós temos especificidades que vêm sendo desprezadas ao longo do tempo. Uma coisa que me chamou muita atenção sobre esse tema da saúde, eu queria também deixar aqui minha contribuição. Há algum tempo eu já venho lendo e me incomodando com uma informação que vem a partir de pesquisas internacionais, de que as doenças nas mulheres são diagnosticadas com menos frequência do que nos homens. Então, se você tem um homem e uma mulher com a mesma doença, o diagnóstico para os homens é mais rápido.
Por quê? Então, isso é uma coisa que até já vinha me incomodando, porque as queixas das mulheres são desprezadas nos consultórios médicos, né? Então, tem pesquisas internacionais nesse sentido, e agora, pela primeira vez, a gente tem uma pesquisa brasileira. Então, a dor que a mulher relata, ela normalmente ela é desprezada pelo profissional de saúde. Ah, porque está de TPM, porque está estressada, porque vai ver que está cansada com os filhos, né? Ou tá, é coisa de adolescente. E nisso, muitas doenças deixam de ser tratadas. Então, já é tão difícil você conseguir um atendimento médico, um atendimento de saúde no contexto anterior à pandemia, já era difícil, nesse contexto pandêmico, mais ainda, para a mulher, para a menina chegar no profissional de saúde e ele desprezar a queixa de dor, né, a queixa dos incômodos dela. Então, boa parte, eu estou com esses dados aqui, 50% das mulheres que foram entrevistadas no Brasil, numa pesquisa chamada Percepção do Atendimento Médico Prestado às Mulheres com Dor Crônica, 50% dessas entrevistadas dizem que os médicos não valorizam suas queixas de dor, né? Então, se não tem valorização sobre essas queixas, o que causa essa dor não é investigado. E as pesquisas internacionais, hoje já pesquisa em 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá e China. Nesses 5 países também, metade das mulheres criticava as atitudes e comportamentos da equipe médica com relação a elas, né? Então, metade é muito expressivo. E nos Estados Unidos, 65% das mulheres declara que os médicos levam sua dor menos a sério por serem mulheres, né? E que 84% foi tratada de forma diferente pelos médicos por causa do sexo, por ser do sexo feminino. Então, esse dado é um dado muito impactante. Então, minha sugestão é que na carta-demanda fossem incluídos os conselhos, Conselho Federal e Regional de Medicina, Conselho Federal e Regional de Enfermagem, não sei se isso está no escopo do projeto, mas que esses conselhos sejam incluídos na carta-demanda para pleitear que os profissionais de saúde também, o Conselho de Assistência Social, conselho também que regula a profissão de psicólogo, que esses profissionais de saúde deem a devida atenção a essa queixa, as queixas que são trazidas pelas meninas e pelas mulheres. As meninas ainda têm um agravamento com relação às mulheres, é porque além de serem mulheres, são também adolescentes ou crianças. Então, mais ainda, há um desprezo talvez pela sua fala, né? Então, essa escuta ela precisa ser modificada. Então, primeiro, o acesso à saúde, um acesso de qualidade, um acesso facilitado, um acesso abundante a todos os serviços, e segundo, que uma vez acessado esse serviço, que os profissionais de saúde realmente façam a investigação adequada e não desprezem as informações, as queixas, não desprezem o histórico, né, por sermos mulheres. Então, eu queria só dar essa contribuição e partir para o nosso tema aí de segurança. Antes de eu começar, eu queria que algumas de vocês me dissessem o que vocês pensam sobre o que é segurança, o que passa pela cabeça de vocês quando a gente fala a palavra segurança. Vou franquear aí o microfone por uns 3 minutinhos. O que é segurança, meninas, para vocês? O que é estar segura? Quem quiser pode colocar no chat também, que eu vou fazer na transmissão, se ficar melhor. Meu nome é Adriele, e para mim o que é estar segura? Uma forma de estar segura é eu saber dos meus direitos. Viemos nessa reunião aqui hoje, todos esses dias que estamos aqui compartilhando conhecimento, algo muito bom. Mas eu queria, assim, como é que eu posso dizer? Queria alcançar mais de vocês. Queria saber mais sobre os meus direitos, saber o que eu necessito mais, para que assim eu possa reivindicar. Isso seria uma forma de eu estar segura. Outra forma de eu estar segura, que seria um sonho para todas nós, andar na rua sem se preocupar com ninguém, com nenhum homem. Isso para mim seria estar segura também. Estar segura é tipo uma forma de eu não me preocupar com o que irá acontecer comigo.
E eu acho que se eu soubesse mais sobre os meus direitos, se me trouxessem mais conhecimento sobre isso, eu estaria mais segura do que agora. Muito bem, Adriele. Vamos lá. Vocês estão acostumadas a gente falar primeiro e depois vocês. A gente está subvertendo a ordem aqui. E hoje vocês vão começar sendo ouvidas. O que é segurança para vocês? O que é estar segura? Preciso de mais 2 falas para a gente prosseguir, gente. As meninas que estão aqui, a Karine quer falar, tá online aqui conosco. Vamos lá, Karine. Só fazendo um adendo à fala da menina que acabou de mencionar o fato de que mulheres, de fato, não se sentem seguras ao sair de casa. Por muitas das vezes já não estão seguras dentro de casa, porque a gente sabe que teve um aumento também da violência doméstica, que é extremamente vivido no dia a dia de muitas mulheres, mas ao momento de qualquer mulher sair de casa, de você entrar dentro de um coletivo, você ser assediada, você ver homens passando a mão na perna de mulheres. Eu mesmo já vivenciei isso, de estar sentada e um homem ficar passando a mão na minha perna, e o medo de você falar. Você não tem coragem de falar alguma coisa ali porque você tem medo de ser esfaqueada, dele de repente ter uma arma ali e apontar para você. Medo de você sair na rua, do medo de assalto, porque a questão do policiamento nas ruas, a gente sabe que é muito difícil também, né? No entanto que ocorrem vários assaltos, principalmente pelos bairros que são mais baixos, que a segurança, apesar de ter, pelo menos aqui, tem uma USCC, mas a gente, ao mesmo tempo, é como se não se sentisse seguro, e de uma população, vamos dizer, em geral. Mas pelas mulheres se torna cada vez mais difícil por ser mulher, por olharem e dizer não vai fazer nada, por olhar e não ter, né, dizer que é frágil, então eu vou fazer o que eu quiser, né? Então, creio que para a mulher se torna mais difícil essa questão de segurança em todos os ambientes possíveis, seja no ambiente de trabalho, pelo patrão falar determinadas coisas para ela se sentir inferior, mostrar empoderamento em cima dessa mulher que está levando, vamos supor, alguma reclamação que nada não é culpa dela, ou então não vai poder ir trabalhar. Mulheres que acabam engravidando e perdem o emprego por engravidar, né? Não se sente segura no próprio emprego, sabe-se lá se vai continuar a ter esse emprego, né? Tanto que uma das grandes perguntas antes de você entrar em um trabalho é se você tem filhos, né? Mas se você tiver filhos, a sua chance diminui de você entrar no mercado de trabalho. Muito bem, Karine. Temos aqui também no chat, doutora Ana. Diga. A Nilde falando, né? Só reforçando a fala das meninas, estar segura e se sentir segura é muito difícil em todos os ambientes da nossa vivência. Ok, Nilde, obrigada. Alguém mais quer falar? Vamos lá, gente. Então, eu queria esse ponto de partida com vocês, porque num primeiro momento, quando você fala em segurança, há uma ideia que é muito reflexiva, né? É um reflexo, no sentido de reflexo mesmo. Você pensa em violação física, né? Eu quero estar seguro, você pensa em segurança pública. Mas, na verdade, quando você fala em segurança, e eu percebi que vocês têm uma excelente noção sobre isso, a segurança ela não é só uma segurança de andar na rua, apesar disso ser extremamente impactante para nós, né? Tanto que foi referido nas falas. A gente precisa se sentir segura para andar nas ruas, a gente precisa se sentir seguro em casa, com relação à nossa integridade física, né? A gente precisa se sentir segura andando no coletivo, e não somos só nós mulheres,
para nós mulheres é um pouco mais intenso, porque a violência sexual contra a mulher é muito maior do que a violência sexual contra o homem, mas os homens são os que mais morrem até 24 anos, por violência com relação à violência pública mesmo, né? Então, quando a gente fala em integridade física, a gente percebe a necessidade de falar em segurança no sentido de poder estar em casa e andar na rua sem ser violado. Tanto homens quanto mulheres, as mulheres com várias especificidades, como a Karine falou, que por ser mulher não vai falar nada, não vai reagir, por ser mulher não vai contar para ninguém, e aí com isso vai permitir um determinado avanço que pode se configurar numa violência sexual, numa violência física de outra natureza, ou numa violência psicológica, né? As mulheres são muito torturadas, as mulheres e crianças, né, são muito torturadas pela violência psicológica praticadas por pessoas do seu convívio, né? Então isso é um aspecto extremamente importante. Eu vi que Karine levantou a mão, pode falar, Karine. Hoje aqui é um diálogo, gente. Nós estamos aqui para conversar. Em relação ao que você havia mencionado sobre a violência sexual, muitas das vezes as mulheres acabam sentindo medo de ir a público, medo de ir ter essa fala, justamente por serem desacreditadas da própria fala delas, né? E isso acaba sendo terrível para essas mulheres, porque vê exemplo de outras serem totalmente injustiçadas. A gente teve um grande caso aí que veio a público da menina que havia sido estuprada em uma boate, era virgem, e isso, quando teve o caso dela exposto online, que teve lá com o juiz, com advogados, ela foi completamente, como posso dizer, violentada Verdade. pelas falas dele, pelas falas machistas, né? Onde uma mulher não precisa nem estar de short curto, a gente vê muitas crianças sendo violentadas sexualmente, a gente vê muito isso imposto dentro da sociedade, muitas não vão atrás da justiça, porque já sabe que a justiça não vai fazer muita coisa, porque é composta, a maioria das vezes, por homens que não acreditam na fala dessas mulheres. Ou seja, elas se sentem desacreditadas, e outras mulheres olham isso e não vão avante, não vão à procura dessa justiça. Isso também é uma violência para essa integridade, tanto psicológica quanto física. É verdade, né? Então, isso que eu estou achando encantador nesse diálogo aqui com vocês, é que vocês estão conseguindo enxergar muito além desse primeiro pensamento da violência física com relação à segurança pública, né? De fato, quando a gente fala em segurança, a gente precisa entender que se sentir seguro é poder ser quem você é, explorar suas potencialidades, ter toda uma proteção ao seu redor para lhe permitir crescer de maneira saudável. Então, eu achei muito interessante hoje a gente falar de saúde, falar de segurança junto. Então, estar seguro é sim poder andar na rua sem medo de ser assediado, é sim poder pegar um ônibus sem medo de ser assediada, é sim poder estar dentro de casa ou estar fora de casa sem medo de ter sua integridade física violada. Mas também é poder falar em público sem ser criticada de maneira que não seja construtiva, é poder ter sua fala ouvida, e é conhecer, Adriele, sobre seus direitos. Eu achei muito interessante tu falares que se sentir seguro é saber quais são os meus direitos. Então, quanto mais eu sei sobre os meus direitos, mais segura eu me sinto. Isso é muito interessante, tanto a fala que tu fizeste sobre essa questão do conhecimento dos direitos, quanto a fala sobre não se sentir desprezada, humilhada, a questão da gestação, que Karine também falou, a questão de você, eu vou procurar um emprego, mas se eu disser que eu tenho 2 filhos pequenos, eu não vou conseguir. Isso é segurança, gente, eu preciso estar segura de que eu tenho um ambiente onde eu possa ser eu mesma, confessar a minha família. Por que eu vou esconder minha família numa entrevista de emprego? Né? E nesse contexto, o que é que eu queria trazer para vocês? Vocês estão no momento de elaboração de cartas de demanda, né? Quando a gente fala em segurança, a gente fala em segurança alimentar. Eu tenho, e aí tem a ver com os direitos, todos nós temos o direito de ter uma alimentação saudável, de ter uma alimentação
do que eu necessito, né? É adequada às minhas necessidades, e a gente sabe que isso não acontece. Né? Ontem à noite eu até não pude assistir porque foi muito tarde, está aqui na minha agenda, já deve estar na internet. O Profissão Repórter ontem foi falando o quê? O que você faz com o auxílio de R$150 que o governo está dando? E foi toda abordando a questão da segurança alimentar e da segurança habitacional. Pessoas que tinham casas hoje estão vivendo nas ruas, famílias inteiras estão nas ruas. Por quê? Porque nós temos um governo que não deu nenhum respaldo. Ninguém falou em habitação na pandemia, gente. Percebam. A pandemia já tem mais de um ano, nós estamos em 14 meses aí vivendo essa pandemia. Então, se fala em segurança alimentar, apesar de não estar conseguindo garantir a segurança alimentar da população, mas ninguém fala em habitação. E o direito à moradia é um aspecto da segurança. Imaginem quem mora nas ruas, vivendo numa barraca de lona. E essa é uma realidade que está muito presente. Então, eu recomendo, quem quiser, quem puder assistir esse Profissão Repórter de ontem, que assista. Eu vi só os anúncios, muito impactantes, né? Então, segurança é sim conhecer sobre os seus direitos. É sim poder andar na rua, é sim poder falar sobre a nossa família sem medo de perder o emprego, ou de engravidar sem medo de perder o emprego, né? É sim poder falar em público sem ser desprezada porque você é mulher, é poder procurar um médico ou um assistente social ou um psicólogo e saber que a gente vai ser ouvida sem nenhum desprezo pela nossa condição feminina. Né? E considerando a faixa etária de vocês, não só feminina, como o fato de serem adolescentes. Então, tudo isso faz parte de um contexto de segurança. Mas a gente não pode falar em segurança sem falar em instituições, gente, instituições fortes e saudáveis e que funcionem. Então, a minha fala para vocês é que a gente precisa reforçar todo esse arcabouço institucional que tem ao nosso redor. Eu não posso falar em segurança pública sem falar num Estado presente, numa polícia presente e que não mate, uma polícia realmente que consiga proteger o cidadão. Eu não posso falar em segurança alimentar se eu não falo em política pública, se eu não falo em agricultura familiar, se eu não falo em questões econômicas relacionadas a conter a inflação, se eu não falo em empregabilidade. Como é que eu vou falar em segurança alimentar se eu não falo em empregabilidade? Né? Então, como é que a gente consegue falar sobre todos esses temas? A gente precisa de instituições fortes. A democracia, ela não tem como vicejar sem instituições fortes, porque são as instituições que têm o potencial de conseguir trazer todos esses aspectos da segurança para todos nós. Sem instituição não existe segurança. Pensem bem. E quando eu falo em instituições, eu não falo só em instituições estatais. Quando você fala em família, você fala em uma sociedade consciente, uma sociedade educada, uma sociedade comprometida com o bem-estar do próximo. Como é que a gente fala? Imagina você assediada dentro do ônibus, alguém passa a mão na sua perna, e as pessoas ao seu redor estão fingindo que não veem, né? Então, se elas estão fingindo que não veem, elas não estão comprometidas. Que sociedade é essa que a gente vive, que está vendo uma adolescente sendo assediada num coletivo, cheio de gente, e simplesmente as pessoas fingem que isso não acontece? Né? Aí a gente vai falar porque a gente tem medo, e é real esse medo. A gente tem medo da pessoa estar armada e de repente reagir. Aí nós estamos falando também na questão da segurança pública. Então, assim, é todo um arcabouço institucional que começa pela família, vai pela sociedade, e essa sociedade é que faz as instituições estatais serem fortes. Se é uma sociedade que não reclama, uma sociedade que não se queixa, uma sociedade que não comunica, é impossível que a gente tenha política pública. Entendeu? Por que o governo federal está fazendo tudo o que está fazendo? Porque nós estamos calados. Pensem nesses últimos 2 anos, quem tem ido para as ruas? Quem tem ido para as ruas são os apoiadores do atual presidente da República. Esses estão ocupando os espaços, né? E quando a gente tenta ocupar os espaços, vem sendo reprimido. Então, as instituições têm sido usadas para impedir o povo de falar. Então, é importantíssimo, eu concordo, Adriele, nós vamos conversar com a doutora Carla na Escola Superior do Ministério Público sobre isso, sobre essa educação para os direitos. Realmente é muito importante todos vocês saberem quais os direitos que vocês têm, e mais do que isso, como garantir esses direitos e como exigir. Porque além da gente saber quais direitos a gente tem, a gente precisa saber, tá, e se meu direito for violado, eu reclamo onde? Né? Eu reclamo para o Papa, para o Bispo? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa saber aonde dirigir a nossa demanda, para onde dirigir a nossa queixa, e precisa confiar que essa instituição vai
nos dá respaldo, que a gente não vai ser desprezada na nossa fala, que a instituição vai funcionar, seja uma ouvidoria, seja o Ministério Público, seja a polícia, seja uma Secretaria de Segurança Pública, seja uma Secretaria de Saúde, onde eu vou me queixar porque eu não tenho os postos de saúde, porque eu não tenho um médico nos postos de saúde. Vamos olhar o portal da transparência. Quem são os médicos que estão designados para esse posto de saúde? Fulano, Beltrano, Ciclano estão recebendo e não estão indo trabalhar. Então, onde é que eu faço a reclamação com relação a isso? Então, nós, gente, como indivíduos, como cidadãos e como sociedade civil, só poderemos pensar, cogitar em segurança, primeiro, se de fato nós tivermos conhecimento sobre os nossos direitos, se nós soubermos, se a gente tiver informação sobre onde nós podemos exigir, cobrar esses direitos, e terceiro, se as instituições forem fortes o suficiente para fazer esse direito ser atendido, ser garantido, ser respeitado. Então, esse é um tripé que a gente não pode abrir mão quando a gente fala em segurança. E segurança em sentido amplo, né? Então, eu queria passar esse recado para vocês. A democracia, ela é feita por nós. Então, vocês como cidadãos que estão aqui para se capacitar, para aprender, para crescer, vocês têm um papel de intervenção social muito forte. Sem essa intervenção, é impossível que a gente consiga avançar como sociedade. Então, eu quero parabenizar vocês por todo esse interesse, esse engajamento, essa força, parabenizar a Unicef, parabenizar a Fundação Justiça e Paz se Abraçarão, e tenho certeza, e nós sabemos disso também, que a caminhada é longa, ela é árdua. A gente está começando ainda essa caminhada. E a gente está aqui para ajudar vocês e auxiliar vocês, para que vocês possam prosseguir conhecendo sobre seus direitos, podendo exigir esses direitos e tendo esses direitos resguardados pelas instituições. A Karine falou sobre a questão da gravidez. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho são duas instituições extremamente fortes. Se acontece de alguém deixar de ser contratado porque tem filhos, de ser demitida porque está grávida, basta acionar essas instituições, né? Eles têm mecanismos, as empresas temem essas instituições. Essas instituições têm mecanismos muito fortes de atuação para garantir que aquele direito não seja violado e para reparar uma eventual violação àquele direito, inclusive com multas pesadíssimas para as empresas que não respeitam esses direitos trabalhistas. Então, esse é só um exemplo de como a via de correção é institucional, tá? Então, eu queria ver vocês comprometidas com esse olhar. Nós estamos vivendo num momento em que as instituições têm sido totalmente desprezadas, desmontadas. Não sei se vocês viram hoje, o Supremo Tribunal Federal retirou o presidente do IBAMA, né? A gente tem visto o desmonte na política ambiental, porque a gente tem visto instituições sendo usadas contra o cidadão. Então, como é que eu vou falar em segurança? Porque na hora que eu tenho a fiscalização, antes o Ministério do Trabalho foi colocado para dentro do Ministério da Economia. Acabaram as fiscalizações de trabalho escravo, gente. Como é que eu vou falar em segurança se eu não tenho um órgão forte para fiscalizar o trabalho escravo em condição degradante, né? Então, a gente precisa das instituições. E nós é que somos os responsáveis, e só nós, só a nossa voz pode garantir que essas instituições, de fato, estejam comprometidas com a sociedade e funcionem. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem feito um papel de defesa da sociedade impactante demais. Né? Não estou dizendo que acerta todas as vezes, mas hoje você vê o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte para garantir o cumprimento da Constituição, podendo falar a voz do povo através das decisões do Supremo. A gente está até, graças a Deus, existem as instituições, mas não é a institucionalidade correta. Né? O Supremo Tribunal Federal está aí para garantir constitucionalidade, mas o Supremo está tendo que suprir, por exemplo, a ausência do Legislativo, que não legisle muitas questões. Então, a minha fala para vocês é essa, que vocês se engajem, sejam comprometidas, vocês cobrem das instituições com relação à formação de vocês, mas também com relação à garantia desses direitos. E ficou anotado, Adriele e Karina, né, saber sobre os direitos, ter essas informações para que a gente possa ter poder de interagir, de realmente ter uma participação social muito mais forte. Então, eu vi que a gente teve algumas participações pelo chat, né?
Vou fazer a leitura aqui para a senhora. A Maria Luísa nos fala o seguinte, que ela olhou algumas enquetes onde mostravam que o assédio mais comum com crianças e adolescentes, que quanto mais a imagem de fragilidade e de falta de conhecimento de leis e direitos, melhor para eles, né? Então, quanto maior o desconhecimento, parece que mais fácil fica esse acesso de violação. A Jennifer também está compartilhando conosco sobre segurança psicológica, que deveria ser um pacote de vida. Assim, quando a criança nasce, já deveria ter um psicólogo. Acredito que muitos problemas existentes poderiam ser evitados se um jovem tivesse um psicólogo. Falamos de segurança, mas muitas vezes não nos sentimos seguras dentro da nossa própria casa, né? Crianças, jovens que sofrem calados e teriam um psicólogo para conversar de parte dele e denunciaria. Infelizmente, nossos direitos são violados antes mesmo de sabermos que é direito. Acredito que desde pequena a criança deveria aprender seus direitos, como aprende outras matérias escolares. Essa fala da Jennifer me lembra muito que a gente tem conversado aqui na escola, que a pandemia, doutora Ana Amélia, ela escancarou outras pandemias invisíveis. Ontem foi, dia 18, foi o dia de combate ao assédio sexual, né, de crianças e adolescentes, e a gente vê como teve um número crescente de subnotificações, como vinha uma margem crescente, ou seja, mais pessoas vinham denunciando que tinha sofrido esses abusos, né, que as crianças estavam sendo alvo desses abusos, e com a pandemia, simplesmente, esse número reduziu. O que poderia nos parecer uma coisa positiva, olha, tivemos menos denúncias de violências e de abusos sexuais contra crianças. Na verdade, isso é como um alerta. Né? Como é que o número estava tão crescente, no momento que a gente tem um isolamento social, reduz bruscamente? É que a gente tirou as crianças das escolas, dos acessos comunitários, que são vias importantes para que essas denúncias cheguem. São vias importantes para detectar também essas violações. Então, a importância da gente ter esses ambientes comuns, de ter o acompanhamento devido, de ter profissionais destinados a essa escuta, de valorizar a escuta de crianças e adolescentes. Entendemos como sujeito que a gente já esteja no âmbito da proteção integral, com a nossa Constituição Federal e com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ela ainda carece de uma efetividade, de entender crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e sujeitos em desenvolvimento e de acreditar valor à fala deles, né? De compreender que, de fato, eles estão vivenciando aquelas dores e aqueles sentimentos. Então, devolvo aqui com essas ponderações feitas pelas meninas no chat para que a senhora possa seguir com esse excelente diálogo. É verdade. Essa questão da violência doméstica, né? Gente, uma pessoa que agride uma criança, um pai, uma mãe, uma pessoa próxima que agride uma criança, essa pessoa, ela não pode estar equilibrada emocionalmente. Não é da nossa natureza esse tipo de violência. Então, às vezes, a pessoa está inserida num contexto de violência, essa violência ela é replicada. Né? Então, quando a gente fala em assistência psicológica, a gente fala, é importante essa assistência psicológica às crianças, mas a gente não tem assistência psicológica para os pais. Né? Você vê, vamos falar em planejamento familiar. Onde é que se faz planejamento familiar? Não se faz. Né? Então, assim, apesar de termos instrumentos para isso, o que acontece é que as famílias hoje, elas estão colocadas à própria sorte. Você vê casais que vão se formando sem nenhum respaldo familiar, sem nenhuma orientação, instrução. Hoje você tem igrejas que fazem vários cursos de noivos, etc. Mas ainda é muito pouco o alcance disso. Aí as pessoas se juntam, ou se casam, ou vão morar juntas de alguma maneira, começam a ter filhos sem um planejamento familiar, sem uma empregabilidade garantida. Aí começa todo um contexto de violência conjuntural do bairro, com violências que sofreram antes, vão se perpetuando, né? Então, desde a formação desse núcleo familiar, é importante um acompanhamento psicológico. Quem ouve as dores de uma mãe ou de um pai? Quem cuida de um pai que é alcoólatra? Como é que um pai alcoólatra vai conseguir ser um bom pai para os seus filhos? Então, quando a gente fala em acompanhamento psicológico, é importante a gente ter esse acompanhamento psicológico desde essa formação básica desse núcleo familiar e também para a criança. Porque com quem que essa criança vai falar?
né? Então, é uma ideia muito interessante. Mas a gente só consegue falar em proteção da família, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem que falar em proteção da família, né? Do pai, da mãe, dos filhos, dos tios, dos avós. Essa família, ela não está atuando de maneira funcional quando há violência no seio dela. Como é que você consegue chegar nessa família? Como é que você consegue educar essa família para direitos? Como é que você consegue dizer quais direitos ela tem, alertar sobre violação de direitos e agir para conter uma violação que não tenha mais retorno? Você precisa das instituições, você precisa de um conselho tutelar forte, você precisa de um programa saúde na família que visite as crianças mensalmente. O programa Saúde na Família é um dos programas mais importantes que o Brasil já teve e hoje está sucateado, que é a visita mensal ou periódica de médicos, de enfermeiros, de assistentes sociais, que pesam as crianças, veem a questão de nutrição, veem as questões de saúde relacionadas a doenças, a vacinação. Me digam, algum de vocês recebeu nos últimos 5 anos visita da equipe do programa Saúde na Família? Então, esse é um programa que as pessoas entram na casa, tem como ver se há uma violência ali. Você precisa de um conselho tutelar forte, né? Que uma vez ele sendo acionado, ele vai acionar o Ministério Público, ele vai acionar a Defensoria Pública, ele vai acionar a polícia, ele vai acionar um pedido de suporte psicológico para uma família que está desestruturada. Cadê nossos conselhos tutelares? Muitos conselhos tutelares nossos estão sendo tomados por pretensões político-partidárias. Gente que quer ser conselheiro tutelar para poder ter maior penetração na comunidade e depois virar candidato a vereador. Entendeu? Infelizmente. Então, não é gente que está vocacionada a proteger a criança ou o adolescente. Então, quem vota nos conselheiros tutelares são as comunidades. Nós estamos votando em quem? Em gente que é demagogo, que quer usar o conselho tutelar para se candidatar depois? Né? Não estou dizendo que o conselheiro tutelar não possa ser candidato, vejam bem. Mas ele não pode virar conselheiro tutelar como plataforma para depois conseguir uma candidatura de vereador. Então, as instituições estão sendo desmontadas, o Programa Saúde na Família, os conselhos tutelares não têm conseguido agir, né? Apesar de eu achar que fazem muito, nossos conselhos tutelares fazem muito ainda, com pouca estrutura, com pouco apoio, né? Mas você precisa do Programa Saúde na Família, você precisa dos conselhos tutelares, você precisa da escola. Então, quando você tem um contexto de pandemia, que as crianças estão fora da escola, o Conselho Tutelar não está fazendo as visitas porque está todo mundo isolado. Quem vai ouvir esse grito silencioso que está sendo gritado de dentro das casas? Não tem quem ouça, né? E os vizinhos, gente, vizinho sabe qual é a família que agride suas crianças. A sociedade está calada. Você tem o Disque 100. Você pode ligar, você pode denunciar, né? Então, um é realmente o conhecimento sobre isso, mas o outro é que nós temos hoje instituições, desde a família, pessoas da família que estão vendo a violência acontecer e estão caladas, a vizinhança, a sociedade que está vendo acontecer e está calado, o Conselho Tutelar que não chega lá porque não foi acionado, o Ministério Público não fica nem sabendo, o Programa Saúde na Família que está sucateado. Quem vai socorrer, gente, nossas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de violência dentro de casa? Nesse contexto, não tem socorro. Então, o socorro só vem a partir, primeiro, num projeto de médio e longo prazo de educação, né, de preparação dessas famílias para o futuro, mas eu preciso resolver o problema hoje. Eu só consigo resolver o problema hoje se eu tiver essas instituições podendo acessar a família e acessar as crianças e acessar as casas. Né, acessar com o compromisso de realmente fazer algo quando percebe que tem alguma coisa que não está andando corretamente. Né? Então, eu vi que também espero ter respondido, Maria Luísa. E aí eu deixo aberto ainda, se alguém quiser falar. Oi. Pessoal que está na FUNAC, queria falar? Mais alguém, meninas? Que estão conosco aqui online ou aí presencial? O que vocês teriam aqui para trazer dentro dessas realidades que foram relatadas? Concordam com o que as colegas já vêm trazendo? O âmbito dessa violência, né? Que a gente já viu que a violência ela tem diversas facetas. A gente já viu que ela se manifesta de várias formas.
Que outras formas vocês conseguiriam elencar que poderia ser alvo desse estudo mais detalhado, dessa observação? Que outros tipos de violência nós, enquanto meninas, mulheres, estamos sujeitas? O que vocês poderiam trazer a mais? Vamos lá, gente, o que foi que a gente não falou ainda? O que é que a gente ainda precisa trazer sobre esse tema? Eu sei que vocês estão cansadas, né? Já estamos aí no final da manhã, mas é importante ouvir vocês. Mais do que falar, é importante ouvir vocês. Vocês são as protagonistas, tá, desses momentos. Não é para a gente que está aqui falando ser protagonista. A gente está aqui para instigar vocês, para provocar vocês, para fazer esse debate com vocês, mas as protagonistas são vocês, a gente quer ouvi-las. Vocês aqui estão num ambiente acolhedor. Os meninos também que estão conosco são bem-vindos, viu? A fala de vocês, fiquem à vontade. Que outras violências também vivenciam, presenciam, dificuldades. Vocês acham que é isso mesmo, gente? Vocês acham que a solução é o fortalecimento das instituições? Ou se é tudo baboseira, não conhece minha realidade, não sabe o que está falando, e tem um outro caminho que a gente deve seguir? Vamos lá. Não vou me conformar de vocês não falarem, não. Vou fazer que nem na escola aqui, doutora Ana. Escolher ali daqueles que estão sentadinhos. Não, eu estou imaginando, Maíra, o seguinte, deve estar ali, eu não estou ouvindo o som lá de onde eles estão, deve estar dizendo assim, vai tu, vai lá, fala alguma coisa. Temos duas falas aqui no chat. Da Nilde dizendo que o fortalecimento das instituições é de suma importância. Temos também a Raíssa Vitória dizendo que violência sexual é algo que poucos têm conhecimento, porque não é só um tipo, então deveria ter isso, distribuição de conhecimento acerca sobre essas diversas formas de violação sexual. São as duas contribuições aqui do chat. Tem gente se levantando ali, vamos ver se é para cá. Isso. Gente, eu estava olhando aqui no chat, quando a gente fala de fortalecimento das instituições, eu acredito que também seja importante a gente levar em consideração não só o fortalecimento, mas a reeducação das instituições. Por que eu falo isso? Há pouco a gente estava falando dos meninos que estão presentes. Não só dos meninos que estão conosco, dos meninos que caminham conosco, mas de nós mesmos, meninas e meninas que estamos presentes dentro da comunidade. Quando a gente fala sobre segurança, em alguns momentos, quem deveria assegurar que a gente tivesse segurança são as pessoas que violam esse nosso direito. E eu falo isso também pelo bairro que eu convivo, pelos meus amigos, pelas pessoas que são próximas a mim. Eu tenho amigos que já sofreram violência policial dentro do nosso bairro. Então, antes de fortalecer a instituição, eu preciso reeducá-las. Porque eu sou acadêmica de Ciências Sociais e eu já fiz um trabalho que fala sobre a questão de como é a abordagem, a diferença de abordagem de policiais entre pessoas negras e pessoas brancas, principalmente jovens. E é uma realidade muito triste, é uma realidade muito marcante, e é uma realidade muito presente. E quando a gente fala disso, e todas as vezes que eu preciso estudar sobre isso, me dói, me dilacera, porque eu ainda tenho pessoas, eu ainda tenho amigos, eu ainda tenho pessoas que são presentes na minha vida que sofrem todos os dias por esse mal, que sofrem todos os dias por essa falta de segurança daquelas pessoas que deveriam estar assegurando que tivesse segurança. Como é teu nome? Bianca. Muito bem, Bianca, é isso mesmo, tu estás certa quando a gente fala em instituições, por isso que eu falei, tem que ser instituições que funcionem, né, instituições saudáveis. Nós fundamos agora no dia 8 de março um grupo aí de mulheres, começamos com 7 mulheres, nós fundamos no dia 8 de março o Fórum de Educação para os Direitos das Meninas e das Mulheres, é FEDIM, a nossa sigla, o nosso site é fedim, FDIMM,
porque é meninas e mulheres, tá? fedim.com.br. Eu convido vocês a entrar no nosso site, nós estamos iniciando os trabalhos do fórum. O fórum é um espaço de debates, mas também de intervenção social, com relação à educação para os direitos. A gente identificou que existe essa falha educacional, né? E a gente precisa educar a sociedade, educar os homens, as mulheres, educar os policiais, educar os médicos, a gente precisa educar os políticos com relação aos direitos das meninas e das mulheres, né, as pessoas que formulam políticas públicas, a gente precisa educar nossas famílias, gente. Nós, muitas vezes, fazemos falas machistas. Qual de nós nunca absorvido por um contexto patriarcal, nunca fez uma fala machista? Qual de nós nunca pensou em si mesma sob um olhar machista? Né? Então, assim, a gente precisa educar, essa educação ela é muito necessária. Então, nós fundamos o fórum, que convido vocês, tem lá uma aba chamada Participe, para participar das reuniões conosco, as reuniões são a cada 45 dias, para a gente fazer exatamente essa escuta e saber onde a gente deve intervir como sociedade civil, né, nesse papel da educação para direitos. Então, a gente se coloca à disposição de vocês, toda essa questão da educação foi presente em todas as falas, o saber sobre os direitos foi presente em todas as falas, nós precisamos nos unir para debater, nos unir para chegar a uma fala comum, para que essa fala possa ressoar alto e forte, e a gente possa, através dessas falas, intervir na sociedade e mudar as coisas. O nosso papel é transformar o que está bom em ótimo, é transformar o que está péssimo em bom, é transformar o que está muito ruim, no mínimo bom. A gente precisa fazer as coisas ficarem boas, depois ótimas, depois excelentes. E a nossa voz, a nossa intervenção e a nossa presença, a dedicação do nosso tempo, e unidas, né? Nenhuma de nós é justiceira, nenhuma de nós vai conseguir atuar gritando sozinho no meio da rua. Né? Então a gente precisa que essa voz seja em coro, que a gente esteja juntas. Então os direitos das meninas e das mulheres, e a partir disso depois, por que não discutir outros direitos? Mas hoje é o que a gente sente que há uma falha estrutural no conhecimento e na garantia dos direitos das meninas e das mulheres. Por isso a gente abriu esse espaço de debates, a gente tem também a ONU Mulher, a gente tem a Unicef, a gente tem tantas outras instituições, a Plan, né? Então a gente tem tantas instituições onde a gente pode falar, mas especificamente sobre a educação para direitos das meninas e das mulheres, a gente tem agora esse fórum, e eu convido vocês a participar, tá? Entrem no site, conheçam, lá tem todos os nossos contatos, e é muito interessante que vocês possam se agregar a uma instituição, uma estrutura social, onde a voz de vocês possa se somando a outras vozes, ser ouvida. Na última oficina da semana passada, me chamou a atenção uma coisa, e eu queria pontuar para vocês, né, se falou lá naquele dia que estava a doutora Helena Rilo, e vocês falaram, alguns de vocês falaram, porque eu digo, tem que respeitar a minha opinião, pai, tio, não sei o quê, família, vocês têm que respeitar o meu modo de ver as coisas. A gente precisa exigir respeito, sim, e a gente tem que exigir da forma certa, a gente tem que exigir respeito com a educação, com respeito ao próximo com quem a gente está interagindo, com urbanidade, com civilidade, com firmeza, né? Então, a gente precisa ir, acima de tudo, com conteúdo. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, precisa debater, precisa falar, precisa ouvir, precisa conhecer realmente, com profundidade, aquilo sobre o qual a gente vai falar. Vocês vão escrever cartas, né? E vocês precisam ter conteúdo nessas cartas. Não podem ser questões vazias. Vocês têm que dizer, nós precisamos disso, entendemos que está falhando nisso, por tal razão. Vocês têm que ter um bom português para escrever essas cartas. Vocês precisam fazer isso de maneira consistente, com conteúdo, gente. Então, um desafio que eu coloco para vocês é que vocês se encham de conteúdos. Eu não tenho dinheiro para comprar livros. Vão para a biblioteca. A Biblioteca Benedito Leite é excelente. Você tem bibliotecas hoje em universidades, vocês têm bibliotecas hoje, por que não fundar uma biblioteca? Meu bairro precisa. Então vamos atrás. Qual é a temática que a gente quer construir? É sobre os direitos das mulheres? Vamos fazer uma biblioteca na escola de vocês sobre os direitos das mulheres. Mas vocês precisam estar abertos para estudar, para conhecer, para ampliar os horizontes de vocês, porque sem conteúdo, só a nossa voz vazia
não vai conseguir repercutir. Então, a gente precisa dessa voz em coro, dessa voz comunitária e de uma voz que tenha conteúdo, além da forma, respeito, consideração com quem a gente está falando, um posicionamento firme, tá? Gritar não é a melhor forma, mas a gente precisa ter firmeza no falar. Então, é um conjunto de habilidades que vocês precisam, todas nós precisamos estar sempre nos preparando melhor para que esse conjunto de habilidades possa realmente conseguir impactar a nossa realidade. E aí a fala da Bianca também me faz lembrar uma coisa, né, doutora Ana? Que as instituições, elas também são formadas por mulheres. Claro, nós precisamos cada vez mais reforçar essa participação para que a gente tenha esse espelhamento em todos os âmbitos das instituições do nosso sistema de justiça, mas que mulheres compõem essas instituições e que elas precisam ser provocadas também nesse sentido de trazer esse olhar também para dentro das suas próprias instituições, de trazer esses debates, de promover essas reflexões, de verificar em que medida aquela instituição ela precisa se reformular, ela precisa se reeducar. Então, nós não podemos esquecer que nós também somos sujeitos ativos nessa mudança. Nós estamos ali dentro do Ministério Público, da Defensoria, do Poder Judiciário, das assembleias, das câmaras. Então, que isso é também um movimento de representação e significativo nessa reconstrução. Precisa que essas mulheres também se empoderem desse lugar de transformação dentro das próprias instituições. E essas provocações, elas podem vir aí também de outros âmbitos. E assim, sendo bem prática, gente, como vocês acham que poderiam conhecer mais sobre direitos e como a gente poderia atuar na reeducação dessas instituições? Aí a gente vai para uma questão mais de encaminhamento. A gente debateu, discutiu as teses, a questão tá, e agora? E agora, como eu posso fazer, o que precisa para que realmente vocês possam conhecer mais sobre os direitos de vocês, para que as pessoas possam conhecer sobre os direitos de vocês e para que a gente consiga reeducar essa sociedade, essas instituições. Vamos para a parte prática aqui de encaminhamentos. Porque a gente também não pode ficar só num discurso de diagnóstico, num discurso de reconhecer os problemas. Né? A gente reconhecemos os problemas, debatemos os problemas, agora como é que a gente vai resolvê-los? Vocês pensaram nisso? Ou a gente está muito acostumado a ficar só nessa fase do diagnóstico, né? O diagnóstico ele precisa ser seguido por ações. Vocês, como poderia ser levado conteúdo sobre direitos para vocês? É na escola? É um programa específico? É um curso sobre direitos? Que poderia ser dado online, que vocês se interessariam em participar? Qual seria a forma para vocês conhecerem mais sobre os direitos? Olha, a última oficina, mas eu acho que vai ser que vocês, mas está botando vocês para suar, viu? Como eu disse, vocês que são os protagonistas. Eu acho que a melhor forma de conhecermos os nossos direitos seria na escola, porque lá, a maioria do tempo, é onde a gente conhece, era para conhecer tudo, né, sobre. A gente conhece só a BNCC, que é a Base Nacional, e muitas coisas não são esclarecidas. Então, eu acho que essa parte de direitos, tanto da mulher como da humanidade mesmo, deveria ser desde pequeno conhecido na escola, na nossa educação, para que nós possamos adquirir desde pequeno e venhamos crescer com isso, porque crescemos sem saber os nossos direitos, vamos buscar ou numa faculdade, quando eu vou fazer para específico para aquilo, ou então quando eu realmente me disponibilizo para poder procurar sozinha, mas nunca por professores, outras pessoas que fazem com que esse conhecimento chegue até nós. Então, eu acho que seria melhor na escola. Mas, Adriele, eu concordo contigo, o ideal é que desde pequenos já se tenha essa educação. Eu acho que é uma coisa que a gente deve estimular e incentivar que esteja incluído nos currículos das escolas, mas a gente tem um contexto hoje. Hoje tu tens quantos anos? Eu tenho 17.
Pronto, hoje tu tens 17 anos, tu estás há 17 anos sem aprender sobre os teus direitos, porque tu não tiveste isso de forma contínua e sistemática. Como é que a gente pode hoje te ajudar a aprender mais sobre os teus direitos? Esclarecendo alguns que talvez eu não tenha, tipo de segurança. Quais são os meus direitos de segurança? Como é que eu tenho direito de tal coisa? Se uma pessoa me violentar dentro do ônibus, quais são os meus direitos para isso? Quais são tais coisas? Tipo assim, específico, entendeu? Esclarecer mais, algo que a gente não saiba. Tipo, Então, como saúde. Saúde. Se a gente tivesse... Todas as formações que a gente já teve, deveria, tipo assim, que vocês trouxessem. Eu queria exigir mais de vocês. Tipo, como você tem direito à saúde de tal coisa, a Constituição tal, tem que você... Esse direito aqui é seu. Era isso que eu queria ter recebido mais, então, entendeu? deixa eu te perguntar, se a gente preparasse, por exemplo, aulas gravadas de 20 a 30 minutos sobre determinadas temáticas. Então, uma aula de 20 a 30 minutos, direitos das meninas, das mulheres com relação à saúde. Aí a gente faz uma aula ali explicativa e a gente faria uma outra sobre segurança, uma outra sobre educação, e aí disponibilizaria para vocês essas aulas gravadas, seria isso? 30 minutos é pouco, ou 30 minutos é bom, porque mais do que isso é chato? Como é que vocês acham que a gente pode fazer esse auxílio para vocês? Porque, tipo, a gente se disponibilizar, a gente passou aqui mais de horas, eu acho que umas 4 horas junto com vocês. Eu acho que 30 minutos, a mais de 30 minutos não seria tão chato, porque seria conhecimento para mim, seria benefício meu. Então, eu acho que pelo menos 1 hora de aula, ou então vocês mesmos, tirando as nossas dúvidas sobre tais direitos, seria algo bem interessante. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer aulas, um vídeo com as aulas, daria um tempo para vocês assistirem, faria depois uma sessão de tirar dúvidas? Podia ser. Tipo uma mesa redonda de debate sobre aquele tema? Sim. É isso, gente. Quem concorda, levanta a mão. Vocês acham que seria interessante? A gente pode conversar sobre esse assunto. Pronto, valeu, Andrele. E o segundo passo, então, primeiro seria essa capacitação para vocês, e o segundo passo que a gente vai pensar em seguida é como levar esse conhecimento dos direitos também para reeducar as pessoas ao redor, né? Então, Maíra até nem sabia se isso estava no escopo também, eu sou muito provocadora, né? Então, eu acho muito bacana essa participação de vocês. Nós vamos conversar, seja no fórum, seja com a Escola Superior do Ministério Público, ou com a fundação. A gente vai ver uma forma de trazer mais conteúdo para vocês, né? Eu queria ler as cartas que vocês vão fazer, vamos ver o que é que vocês estão colocando, e aí a gente pode pensar, então, num programa para esse ano, num projeto para esse ano, da gente fazer essas aulas e depois fazer mesas redondas. Me parece, Maíra, são 200 meninas que estão sendo capacitadas, ou é um grupo menor? Como é que está funcionando hoje esse programa que a gente está trabalhando? O projeto Menina Cidadã. E aí, Paulo e Elivânia podem até me completar, se for o caso. Ele tem uma abrangência de 200 meninas, mas acaba atingindo, a gente acabou abrindo também esse convite extensivo a outras meninas. Tem um grupo de 20 meninas que está responsável diretamente pela construção da carta, mas que vai fazer também o compartilhamento com a sociedade, né, com os movimentos próximos, para ver se é isso mesmo que tem a nível de demanda. Então, vai ser uma construção dialogada. Elas estão à frente, mas elas fizeram questão de ouvir outras meninas, de confirmar se aquelas ideias também as representam, para que a gente tivesse essa minuta final. Sim. Então, a gente pode pensar em trabalhar com esse grupo de 20 para um primeiro momento, e depois essas 20 serão propagadoras desse conhecimento que vão adquirir através de uma capacitação específica sobre direitos, que a gente pode pensar na forma, né? Então, seriam aulas, videoaulas, com mais momentos de mesa redonda, a gente vai conversar sobre isso. É uma demanda importante. Gente, se vocês não falassem, a gente não saberia do que vocês estão precisando. Quando vocês vêm ao microfone, vocês dizem, quero aprender mais sobre direitos, quero reeducar a quem está ao meu redor, né? Quero poder andar na rua sem me sentir constrangida, né? Quero me livrar de situações de assédio, eu não aceito ser assediada, isso para mim é uma violência. Quero emprego e não quero perder meu emprego sem engravidar. Então, é importante vocês fazerem essas intervenções, né?
Eu não consegui ler, tem alguma coisa aí no chat? Nós temos aqui a fala da Jennifer, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Eu vi que ela está tendo uma sugestão sobre podcasts. Na Jennifer, ela fala o seguinte: no segundo momento, poderíamos fazer assim. Tem a questão de pessoas que não têm acesso à internet. Como é que fariam para assistir essas aulas ou podcast? Acredito que quem aprendesse nessas aulas, depois levaria para as comunidades que não têm acesso à internet. Assim, iríamos compartilhar ainda mais conhecimento. Beleza. Gente, quando acabar essa confusão de pandemia, a gente vai fazer isso presencial, né? Hoje a gente precisa da internet, porque a gente ainda está num contexto que não permite aglomeração, mas a ideia falar sobre o direito das mulheres é um projeto para uma vida inteira, né? Porque são direitos que já existem, novos direitos sendo criados, e nós vamos criar novos direitos, né? Através da nossa voz, exigir que outros direitos sejam formalizados, legalizados, né? Então, é um projeto que a gente pode propagar. É importante a gente pensar em quem não tem acesso à internet, sim, a gente pensar numa forma e conseguir propagar isso. A ideia de começar com um grupo de 20, eu estou dando a ideia aqui, não conversei com ninguém, né? Mas talvez a gente possa fazer um projeto piloto aí com um grupo de 20 que já está reunido, e aí desse grupo a gente vê como pode atuar com relação aos outros. Meninas e meninos, mulheres, homens, rapazes, moças, não calem a sua voz, tá? Como eu disse desde o início, vocês é que são os protagonistas. Não se conformem em fazer reuniões só blá, 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 seja de um lado, seja de outro, porque o diagnóstico, esse a gente tem. A gente está aqui dividindo a impressão sobre diagnóstico, mas nós sabemos onde estão os problemas. Não adianta só identificar os problemas. Toda reunião que vocês participarem, ao final, vocês têm que dar encaminhamentos. Tá, muito bem. A situação é essa, e agora? O que é que nós vamos fazer? Então, não terminem reuniões sem encaminhamentos, tá? Seja qual for o perfil da reunião. Então, o que é que a gente faz agora com o problema que a gente identificou? Hoje, o projeto de vocês, o programa de vocês, é para preparar as cartas, mas não devemos parar por aí, né? Vocês estão juntos há algum tempo e vocês já adquiriram não só conhecimento, mas também uma certa afinidade que permite a vocês ser um núcleo que vai ser, na comunidade de vocês, um núcleo que pode fortalecer os direitos de todos que estão ao redor, tá bom? Então, eu não sei se alguém mais quer falar, eu não sei que horas são. Acho que a gente pode ir encaminhando para as falas finais, né, doutora Ana? Se a senhora quiser fazer o encerramento, em seguida a gente quer ter uma palavra aqui pela escola. Não, eu queria dizer só que foi um prazer dialogar com vocês, conversar com vocês, enriquece muito. Ouvir vocês nos enriquece muito. Né? Ninguém melhor do que vocês conhece a realidade que vocês vivem. Eu tenho 44 anos, eu sei o que era ter 17 anos quando eu tinha 17 anos, né? Mas ter 17 anos hoje, 18, 16, é um outro contexto, né? Quando eu tinha 17 anos não existia internet, por exemplo, né? Então era um outro mundo. A cidade era muito diferente. Então, a gente não é detentor do saber só pela nossa experiência. A nossa experiência é importante. Quem viveu mais tem experiência para dividir com vocês e tem mais conhecimento acumulado, porque nós temos mais horas de estudo aí, né? Muito mais volume estudado, pelo tempo que a gente vive. Mas a gente precisa saber de vocês, o que é que importa para vocês. O que é que vocês consideram que deve ser dito? Qual é a realidade de vocês? A gente precisa aprender com o olhar de vocês, para poder essa troca realmente acontecer. Porque senão vai ser uma via de mão única. Eu vou aqui falar de mim, da minha experiência, eu estou falando de eu e outras pessoas com quem vocês, que vocês parem para ouvir. A gente vai falar, tá, é isso, vocês vão terminar e dizer, tem nada a ver comigo, minha realidade é outra, não sabe o que falou. Então, por isso que não pode ser um monólogo, precisa ser um diálogo. Então, vocês precisam trazer, eu estou muito satisfeita, feliz, porque eu vi que vocês se posicionaram, se colocaram, a gente teve muitas contribuições, e a fala tem que ser de vocês, tá? Então, é para ser um diálogo, não é para ser um monólogo. Eu estou muito satisfeita pelo convite que nos foi feito, muito satisfeita por ver vocês se mobilizando. É um sopro de esperança para a gente ver que os jovens estão, sim, se mobilizando para intervir, para buscar seus direitos, para propagar seus direitos, para proteger a si e aos outros, né? Ninguém está aqui preocupado só consigo. Eu tenho certeza que vocês estão preocupados com o contexto de vocês ao redor, com as famílias, com as gerações que vão vir depois,
né? Então, vocês têm 17 anos, em breve vocês terão 44, não se preocupem que vai passar rápido, viu? Rapidamente, quando vocês derem por si, terão 44, 50, 60, e essa jornada de vocês já começou, tá? E eu só tenho a agradecer, então, a todos pelo convite, e agradecer muito esse momento de troca com vocês. Nós que agradecemos, doutora Ana Amélia Dino. Hoje a gente está dando aqui fim a essa primeira rodada de oficinas. Como a doutora Ana disse, aqui é um pontapé, né, um início de provocações. As meninas que estão imbuídas na construção da carta têm agora essa tarefa aí para frente. Na próxima quarta-feira, nós teremos o lançamento e a leitura dessa carta. Então, nessa semana, vai ser uma semana de trabalho árduo, né, meninas, para conseguir fechar esse documento. Nós temos certeza que da forma como nós estamos progredindo, a gente tem recebido aqui por parte da escola a construção de vocês, a forma como vocês estão engajadas, né, a forma como vocês têm trazido essas reflexões após as nossas reuniões. Então, essas partes de encaminhamento, elas têm feito, doutora Ana, elas ficam um tempo a mais na escola para a construção da carta, para debater, para que elas encaminhem essa construção. E só dizer aqui por parte da Escola Superior, em nome da doutora Carla, a nossa satisfação de fazer parte desse projeto, e nós acreditamos fielmente e integralmente nas potencialidades e nas competências de vocês, enquanto agentes de transformação, que no que depender da atuação do Ministério Público, da Escola Superior, nós estamos de portas abertas para receber qualquer tipo de demanda e solicitação que venha de vocês, e também agradecer aos parceiros, à Justiça e Paz Sebastião, à Unicef, ao Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, que estão aí nessa construção. Deixar já o convite para que nós estejamos juntos na próxima quarta no lançamento, e aí vai ser chique, né, meninas? É YouTube, é transmissão, uma série de convidados, então a gente vai estar nesse momento de confraternização para celebrar a construção de todo esse esforço e todo esse trabalho de vocês, que é o início de uma caminhada em busca do fortalecimento de direitos que são tão caros, né? A gente batalhou tanto para chegar até eles, então que eles se consolidem, que a gente possa ir trazendo cada vez mais garantias. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone com Maíra, gente. Se vocês quiserem entrar em contato para a gente conversar, dialogar alguma coisa, podem pedir os contatos para ela, tá bom? Assistam o Profissão Repórter e, se puderem, entrem também no site do FEDIM para a gente poder continuar esse diálogo. Maravilha. Depois eu vou compartilhar com os nossos parceiros do site para que eles façam a difusão, doutora Ana. Então, nesse sentido, aí chegando a hora do almoço, também não vou prender ninguém aqui, que a gente sabe que é uma necessidade básica, ninguém funciona muito bem com fome. Então, desejo a todos vocês um excelente dia, a todos e a todas, e que vocês possam seguir nessa construção, nessa caminhada, contando conosco. E, mais uma vez, obrigada a todos. Aqui a gente encerra o nosso encontro de hoje. Abraço, viu? Pessoal que está aí na escola. Tchau, tchau. Até logo. Bom trabalho para vocês. Elivânia, Paulo. Abraço. Maíra, tchau, gente. Muito obrigado a todo mundo.